o bastante Deus reconhecer o seu valor. Boa noite, povo de Deus. Fala a todos com a paz do Senhor, amém. Passando nessa noite, nesse dia, nessa data, nessa hora, amém. Hoje é dia 29 do 11 de 2025, amém. Hoje é uma data muito especial. Estou passando aqui primeiramente para agradecer a Deus, que hoje, chegando mais próximo da salvação, Hoje é meu aniversário, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por ter me proporcionado essa data, esse dia, em nome de Jesus, amém. Também quero agradecer a toda a minha família, agradecer a minha esposa, a minha filha, agradecer aos meus irmãos e a minha família que está na Bahia, que eu estou aqui em Itajaí, Santa Catarina, mas eu sou da cidade de Valente, Bahia, amém. Quero agradecer aos meus irmãos e irmãs da minha cidade. Quero agradecer aos meus amigos, aqueles que tiraram hoje um tempo, do seu dia para poder me parabenizar por mais essa data concedida por Deus, Então, um abraço a todos os meus amigos e irmãos, os irmãos que me seguem no canal, os amigos que me seguem no meu canal. Um abraço a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero deixar um abraço para toda a minha família na Bahia, os meus irmãos, as minhas irmãs. Deixar um abraço para a Cristina e a família. Deixar um abraço para o Adelcio e a família, Também deixar um abraço para o Jaro, para a Cristiane e família. Um abraço para meus tios, para minhas tias, para todos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos, Estou aqui em Santa Catarina, mas não esqueço, da minha família, e também não esqueço da minha cidade, que eu sou de origem. Em nome de Jesus, amém. Agradecer a todos os irmãos que estão orando por mim, intercedendo por mim. Um forte abraço a todos, em nome de Jesus. E agradecer ao meu Deus, o Criador, que nos colocou aqui na terra para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vou deixar nessa noite uma palavra de gratidão ao Senhor. Eu estou fazendo a leitura durante esses dias, Salmos, capítulo 125, amém? Que diz assim, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre, amém? Então quero dizer para você, meu irmão, dizer para você, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está em volta de você, amém? Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, guardando a cidade santa, o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, está em volta do seu povo, está em volta de nós, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando em nome de Jesus, amém? Então, não se preocupe, Eleve os seus olhos, os seus pensamentos a Deus, amém? Confie nele, que ele está em volta de você, amém? Assim como está escrito aqui na palavra do Senhor, amém? A segurança daqueles que confiam em Deus, amém? Se você confia em Deus, você está seguro por Deus, amém? Ele lhe guarda de qualquer vento, ele lhe guarda de qualquer tempestade, amém? Estou aqui como testemunho de Deus, eu tenho contado, tenho testemunhado o que Deus tem feito em minha vida, amém? Eu sou um milagre vivo, amém? Em nome de Jesus, porque estou vivo só pela misericórdia do Todo-Poderoso, que é Ele que tem cuidado de mim 24 horas, é Ele que tem me guardado, é Ele que tem me protegido, é Ele que tem me livrado, é Ele que tem me abençoado, amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, seja forte e corajoso, confie no Todo-Poderoso, amém? Ele está com você, invoque o nome dele. O nome de quem? O nome do Pai,
o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Amém? Que Deus é fiel. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Então, se você está passando por alguma dificuldade, confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, minha irmã, que Ele está em sua volta, amém? O nosso Deus, Ele é um muro de fogo. E Ele está em volta do seu povo, guardando, protegendo, livrando, curando e abençoando. Amém? Deixa essas palavras nessa noite para o meu coração e para o seu coração. Amém? Porque Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Bendito, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém? Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor e ao Senhor toda adoração. Amém? Então só que agradecer a Deus, louvar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Porque só Ele merece toda honra, só Ele merece toda glória, só Ele merece todo louvor e só Ele merece toda a adoração. Amém? A deixar um abraço aí pro irmão, né? Deus já colocou aqui no meu coração aqui para deixar um abraço pro irmão Célio tá me acompanhando ali, ó. Acabou de entrar na minha live ali. Que Deus abençoe, vai dar um forte abraço. Em nome de Jesus, amém? O melhor de Deus sempre está por vir na nossa vida. Somente creia, como está escrito lá em Salmo 125, a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Se você está se refugiando em Deus, você está seguro por Ele. Amém? Se você está se refugiando em Deus, você está guardado por Ele. Se você está se refugiando em Deus, você está coberto por Ele. Amém? Como está escrito lá em Salmo 121, que nós estamos guardados debaixo da sombra das asas do Onipotente. Quem é o Onipotente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Como está escrito em Salmo 125, versículo 1 e 1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Amém? Então quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, aonde você for, o Senhor está em sua volta. Amém? Nos quatro cantos da terra e nos confins da terra, o Senhor está em sua volta, lhe guardando, lhe protegendo, lhe abençoando, curando, livrando. Amém? Em nome de abrir as portas, abrindo os caminhos, suprindo todas as suas necessidades. Assim como o Senhor foi com Jacó, o Senhor também é conosco. Amém? Deus colocou um anjo com Jacó até os últimos dias da sua vida. É tanto que quando ele foi partir, ele abençoou toda a sua família e pediu para que o Senhor colocasse o anjo do Senhor com um dos filhos de José. Aquele anjo guardou Jacó toda a sua passagem na terra. Amém? E esse mesmo anjo está conosco. Amém? É o anjo do Senhor. É Ele que nos guarda aqui na terra. Ele é o nosso guardião. Amém? Nós temos um guardião, quem é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Deus colocou um anjo para nos guardar aqui na terra. Esse anjo anda conosco 24 horas. Aonde nós vai, esse anjo está com a gente, nos guardando, nos protegendo. Amém? Como é que você sabe disso, irmão Adriano? Deus revela para nós. Amém? Através da sua palavra, e também usa os seus servos para poder nos revelar. Amém? Então nós estamos andando na terra, nós não estamos só. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco, mas também Ele coloca os anjos guardiões para poder estar lhe guardando. Aonde você vai, você não está só. Aonde você entra, você não está só. Você não está vendo, mas tem anjos cuidando de você ali. 24 horas, você não está vendo, mas o anjo está ali com você. Porque ele é o quê? Ele é invisível, você não vê ele, mas ele está ali do seu lado, ali, lhe protegendo, lhe guardando, lhe dando livramento. Amém? Eu sou testemunha disso. Amém? Deus colocou anjos guardiões para poder cuidar de mim. Amém?
E Deus ainda falou mais assim, ó, enviei reforço para você, porque aqui embaixo está muito perigoso. E Deus enviou um anjo que se representa Trindade, um anjo dos anjos dos anjos. Já viu falar? Então, Deus enviou esse anjo para poder... está me guardando. Tem um anjos, guardiões do Senhor que anda comigo 24 horas. Onde eu estou, os anjos do Senhor estão comigo. Eu não estou só. Amém? Você também não está só. Se você estiver buscando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saiba que você não está só. O Senhor está ali com você, a presença do Senhor está ali com você, e também tem anjos guardiões ali andando com você. Amém? Onde você entra, os anjos estão com você. Como é que sabe disso, Adriano? Deus revela. Amém? Deus revelou para mim. Amém? Dentro do templo e fora do templo. Ele colocou anjos para poder cuidar. Lembra que quando Jesus estava lá no jardim de Betsema lá, orando, quando ele foi para ser crucificado, os anjos vieram lá servir ele. Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, que ele foi perseguido por Satanás, depois que terminou a perseguição, os anjos vieram servir Jesus. Mesma coisa é nós. Deus envia anjos para nos servir. Anjos que vêm e nos servem. Amém? Deus faz isso. Tem anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. Deus envia o anjo do livramento, envia o anjo da cura. Deus envia o anjo para abrir porta para você de emprego. Você está desempregado, Deus envia o anjo para abrir a porta para você. Amém? Envia o anjo para suprir sua necessidade. É só você pedir. Mas só que tem que abrir a boca e pedir. Deus sabe nossa necessidade, mas só que você tem que pedir. Tem que invocar o nome dele. Amém? Ele nos ensina através da sua palavra que nós temos que invocar o nome dele. Então invoque o nome do Senhor. Amém? Tem que invocar, meus irmãos, tem que pedir. Está lá em Mateus 7,7. Pedir, dar-se-vos-á. Bater, e a porta se abrirá. Então só vai abrir se você pedir, irmão. E se Deus vê que você também não vai sair da presença dele, né, do caminho dele, ele vai lhe conceder aquela bênção, aquela vitória, amém? Eu sou testemunha disso, amém? Em nome de Jesus Cristo, né? Eu estou aqui, vou contar o testemunho para os irmãos. Ó, eu fiquei agora, eu passei uma aprovação que eu fiquei 1 ano desempregado, irmão, 1 ano. Deus me colocou, fiquei 1 ano desempregado, amém? Saí do trabalho, dia 13 do 8 de 2024. Só voltei a trabalhar agora, esse ano agora. Tem 2 meses e pouco que eu voltei para minhas atividades de trabalho. Eu fiquei 1 ano em casa, amém? 6 meses cai dinheiro na minha conta, 6 meses cai dinheiro na minha conta, né? Dos acertos de conta que eu tive da minha empresa. E fiquei mais quase 6 meses sem cair dinheiro na conta, meus irmãos. Com as contas tudo para pagar, amém? E Deus colocou a minha esposa para poder ficar suprindo as necessidades. E Deus falou para mim, ficar aí no Salmo 40. E eu tive que ficar no Salmo 40, meus irmãos. Fiquei mais de 6 meses sem entrar nenhum real na minha conta de salário, com dinheiro salário. Amém? Às vezes caia 100, às vezes caia 200. Mas salário, fiquei quase 6 meses desempregado, meus irmãos. Amém? Sem cair dinheiro na conta. Fiquei 1 ano e alguns meses desempregado. 6 meses caiu, 6 meses sem trabalhar, sem nada. E Deus não deixou faltar nada para mim, irmão. Não deixou faltar nada. Comida não faltou na minha mesa. Veste não faltou na minha mesa. O Pai não deixou faltar nada. O Pai não deixou cortar minha água. O Pai não deixou cortar minha luz. Amém? Mas porque eu fiquei na obediência. Porque Deus falou que era que eu tinha que ficar. E eu fiquei ali só orando. Orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando. E eu consegui, irmão. Deus me ajudou a cumprir a prova. E quando eu cumpri a prova, Deus falou, você foi aprovado. Deus entrou no meu quarto e falou comigo, você foi aprovado. Eu não recuei, irmão. Vi as tempestades batendo na minha porta para me desistir, para me desanimar, para me parar. Veio as ameaças para mim, para me poder desistir, mas eu não recuei. Deus me ajudou a cumprir a missão. E eu fiquei nessa prova, irmão. Nessa prova. Imagina se está em casa, prover água para pagar, luz para pagar, amém? E não ter o dinheiro. E agora? Você vai manter a sua fé em quem? Hã? E não pode trabalhar. A ordem foi não trabalhar. Não é para... No Salmo 40. E eu fiquei, irmão, ali, ó. Esse mês de 2008 para cá, fiquei em casa, sem trabalhar, sem nada. Amém? Passei uma prova grande, irmão. Perseguição. Gente falando, ó, sua família vai perecer. O irmão Adriano está deixando a família perecer. Amém?
Os irmãos na fé dizendo, irmã, tá deixando a família perecer. E eu na prova, irmão, na prova. E Deus falou, permaneça. Salmo 40, Salmo 40. Amém, irmão? Uma perseguição, uma afronta muito grande, mas eu não desisti, irmão. Deus me ajudou. Amém? Agora, graças a Deus, Deus abriu as portas para mim, porque eu fui obediente. Porque Deus fala assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, se você for obediente, Deus, ele lhe honra na terra. Agora, se ficar na desobediência, e Deus me ajudou, irmão. Não aparecia ninguém para ajudar o irmão Adriano, assim, financeiramente. Ó, não. Só vieram 2 irmãos me abençoar em casa. 2 irmãos vieram me abençoar. Deus não permitiu. E eu dou graças a Deus. Amém? Só vieram 2 pessoas me ajudar. E eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque podia ser que lá na frente, lá não, ele se levantou porque foi eu que fiz. Foi eu que coloquei a mão. Não, Deus vai. Só eu e Deus, irmão. Só eu e Deus, só eu e Deus. E eu consegui, amém? E Deus não deixou faltar o pão na minha mesa. Eu fiquei 1 ano e pouco em casa. Amém? E Deus me deu vitória. E quando eu consegui vencer a prova, Deus entrou no meu quarto e falou comigo, você foi aprovado. Amém? Então eu dou graças a Deus por esse amor que Deus tem por mim, essa confiança que Deus tem por mim, mesmo eu sendo desobediente, mesmo eu sendo pecador, irmão. Mas Deus, o Pai, ele é misericordioso, irmão. Ele é galardoador. Se você for fiel e procurar ser fiel e obediente a Deus, irmão, ele lhe honrará. Mas tem que ser fiel, irmão. E não é fácil não, irmão. Lembra da prova de Jó? Eu não cheguei nem próximo, porque Jó foi para os cacos de cinza. Amém? Ele foi para os cacos de cinza, mas foi uma prova muito grande, irmão. Imagina você não ter dinheiro na conta ainda. Santa Catarina, Itajaí, aqui só como se tiver dinheiro, irmão. O povo não bate na porta para lhe ajudar aqui, não. Você acha que o povo vem aqui na porta lhe ajudar? Se você não pedir a Deus e se Deus não enviar, não aparece ninguém, irmão, para lhe dar um prato de comida, um arroz, um feijão. Não trabalha na para se você não morre de fome. Entendeu? E aí Deus me supriu minha necessidade, irmão. Só vieram 2 irmãos aqui, ó. Veio um irmão 2 vezes me abençoar com cesta básica, né? Veio 2 irmãos nessa prova me ajudar. Só 2 na minha casa. Um me abençoou por Pix e o outro me abençoou por... trouxe cesta básica, 2 vezes só. E Deus manteve a minha esposa que ficou mantendo a casa, amém? Sendo que era eu, né? Que tinha que manter a casa. Mas Deus colocou eu na prova. Lembra que Deus colocou Jó na prova? Jó sendo um homem justo. Mas será que eu aguentaria a prova de Jó? Jó foi pro caco de cinza, irmão. Jó tinha fazenda. Jó tinha boi. Jó tinha funcionários. E ele era um homem justo. E o inimigo tocou em tudo que era dele, porque Satanás falou para Deus, eu quero ver se ele vai... O Senhor dá tudo para ele, eu quero ver se ele vai permanecer firme. Então vai lá, então, Satanás, toca lá no meu filho, no meu servo Jó, só não mata ele. E ele veio, irmão, matou, destruiu com tudo, acabou com tudo, tirou tudo que Jó tinha. Só sobrou a esposa. E o que é que a esposa de Jó falou para Jó? Homem, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Mas Jó permaneceu firme, irmão. E ele conseguiu, e ele foi aprovado com Deus. Você estuda na Bíblia ali, lá no final ali, ó, de Jó 42 para passar para Apocalipse, para passar para Salmo, você vê lá que Deus deu a vitória para Jó, porque Jó permaneceu, ele não negou o nome de Jesus, amém? E eu quero agradecer a Deus, porque Deus não deixou eu negar o nome dele, amém? E Deus me abençoou, irmão. Deus me abençoou depois que eu passei essa prova. O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem me abençoado, tem abrido portas para mim, amém? Tem escancarado portas para mim, depois que eu consegui cumprir a prova, amém? Mas eu só consegui porque Deus estava comigo, e Deus me ajudou, e eu fui obediente, e Ele mandava fazer e eu fazia. Se eu não tivesse feito o que Deus tivesse mandado, não teria passado a prova não, irmão. E eu fui desafiado, irmão, amém? E os irmãos começaram a falar, tá deixando a família perecer. Eu tô aqui contando o meu testemunho, irmão, porque não é vergonha contar não. Imagina eu ficar com o nome no SPC, no Serasa. Eu tinha vergonha de falar isso antigamente, irmão. Eu já não tenho vergonha não. Amém? E Deus me deu vitória. Imagina o devorador ir na sua casa. O devorador veio aqui na minha casa, irmão. Começou a quebrar tudo.
Queria colocar fogo na casa. As minhas ferramentas começaram a quebrar tudo. O devorador, irmão, veio acabando com tudo. Mas eu não neguei o nome de Jesus. Queria queimar minha máquina de lavar roupa. As minhas extensões, as minhas ferramentas, tocou em tudo. Certo? Tive que trocar os engates de colocar na energia. Colocava na tomada, derretia, irmão. Queria pegar fogo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tá pensando que é brincadeira? Irmão, irmão, não é fácil ser crente, não. Mas só se você for obediente, você vai até o fim. Só que Deus coloca nós nessa prova para poder manifestar a sua glória e manifestar o seu poder e o seu nome seja glorificado. Nós temos que ter discernimento espiritual. Essas provas vêm para nós para que o nome do Senhor seja glorificado, para ver se você aguenta, para ver se você não vai negar o nome dele. Amém? Se você negar o nome dele, aí você é reprovado. Agora, se você não negar o nome dele, você é um obreiro aprovado. Amém? Imagina todo mundo em sua volta falando que você vai deixar a família perecer. Imagine em sua volta todo mundo lhe abandonar. Parece que você não tem ninguém, irmão. Não tem ninguém. Todo mundo lhe abandona. Eu passei por isso, irmão. Me abandonaram, me deixaram abandonado. Parece que eu não tenho ninguém. Eu olhava, não tinha ninguém. Só era eu e Deus e eu na prova. Amém? Nós cristãos passamos por essas provas aí, irmão. E eu passei esses dias. Dentro do ano de 2020, irmão, que Deus me colocou numa prova muito grande. Amém? Mas pela misericórdia dele, eu tenho vencido todas as provas que ele me colocou, porque é ele que está me conduzindo, me ensinando o caminho, me mostrando e tem me ajudado a ser obediente. E ele sempre pedindo obediência, 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 obediência. Então você, para vencer na vida, você tem que ser um cara obediente. Para você crescer na vida, tem que ser um cara obediente. Amém? Irmão, na Bíblia, obediência. Amém? Servir somente a um Senhor, não pode dois, é só um. Amém? Você não pode servir a Deus e servir a Baal. Você tem que servir somente a Jesus. E o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo falou assim para mim, ó, é eu e você e eu. É eu e você e eu. Imagina você estar num caminho, é só você e Deus e você. Você não tem ninguém para lhe ajudar, irmão. Amém? É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E glória a Deus, estou na melhor companhia. Qual é a melhor companhia? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração e exaltação. Irmão, seja forte, seja corajoso. Amém? Não recue dentro da adversidade. Amém? Porque elas vêm para lhe abater, mas você não pode recuar. Amém? Porque Deus falou assim, ó, não é para você recuar, não é para você retroceder, é para você avançar, porque o Pai, Ele ensina nós, Ele nos instrui, irmão. Imagina a missão de Jesus. Jesus veio à terra para cumprir a missão dele. Sabe, agora eu descobri agora essa semana, sabe quantos anos Deus ficou sendo treinado para poder cumprir a missão por Deus? 30 anos. E em 3 anos ele cumpriu a missão dele. Foi 30 anos que Jesus passou por treinamento. 30. Com 3 anos ele cumpriu a missão e Deus tirou ele da terra. Amém? Olha só, Jesus, antes de ser apresentado, ele ficou escondido. O Pai, Deus escondeu ele. Está na Bíblia aqui, ó. Eu li agora esses dias. Jesus, ele ficou escondido um tempo. Ele não foi revelado, ele ficou escondido. Lembra que João Batista estava preparando o caminho para Jesus? Só que Jesus estava escondido. Ninguém via Jesus. Ele só falava, mas ninguém conhecia Jesus. Depois que Jesus apareceu, porque ele estava sendo treinado para ele vir para a missão. Amém? Então nós cristãos, nós temos que passar pelo deserto, irmão. Cristão que não passa pelo deserto não é cristão. Amém? Todo cristão tem que passar pelo deserto, irmão. Jesus não passou pelo deserto? Não foi para o deserto lá e ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás? Nós é a mesma coisa, irmão. O Pai leva nós para o deserto e Ele mostra para nós a missão que tem que ser feita, irmão. Deus mostra para nós. Se nós não fizer, nós estamos em desobediência com Ele e Ele vai cobrar. O Pai cobra, irmão. Irmão, Deus é amor, mas também Deus é justiça. E a vara dele de correção é de ferro. Amém? Não fique brincando, Jesus é bonzinho. Irmão, Jesus é amor, mas também Jesus é justiça. Amém? Nós não podemos se apegar.
algumas palavras da Bíblia aqui, não. Aí prega só aquela mensagem ali, né? E as outras não ensina para os irmãos. Irmão, ó, Deus é amor, mas também é justiça. Se você ficar fazendo as coisas certas, Ele é amor. Mas se você ficar fazendo as coisas erradas, Ele é justiça. Ele vai lhe corrigir. Ele vai puxar a sua orelha. Amém? Aí o povo fica pensando que Deus é só bonzinho. Não, irmão. Ele tem o seu tempo. Tem hora que ele para de se arrepender, irmão. Amém? Você fica fazendo coisa errada, só fazendo coisa errada. Vai chegar uma hora que Ele vai lhe colocar no castigo. Ele vai lhe castigar, não tem por onde correr. Amém? Ó, eu fiquei um tempo afastado dos pés do Senhor. Deus usou uma irmã para mim, de outro ministério, tá? Usou uma irmã de outro ministério para mim. E aí, como é que é? Tu vai querer vir pelo amor ou tu vai querer vir pela dor? Hã? Não, fico aí afastado aí, achando que tá no... Uma hora Deus, o Pai vai lhe achar. Uma hora o Pai vai lhe pegar. O Pai me pegou. Amém? Me colocou ali na casa da minha irmã. Trouxe sua irmã lá do outro ministério. Nós estávamos sentados na mesa. E Deus usou a boca da irmã. E aí, como é que é? Tu vai querer vir pelo amor ou tu vai querer vir pela dor? Aí eu quero... Vocês sabem como é que é vir pela dor, irmão? Vou falar para vocês como é que é vir pela dor. Hã? Já pensou vir para voltar para Cristo faltando um braço? Vocês já pensaram voltar para Cristo faltando uma perna? Hã? Já pensou voltar para Cristo faltando um olho? Já pensou voltar para Cristo numa cadeira de roda? Já pensou voltar para Cristo andando com as muletas? Hã? Faltando uma perna, faltando um braço, com o corpo todo entrevado? Deus permite acontecer isso, irmão, para não perder sua alma, para sua alma não ir para o inferno e para você cumprir a missão. Só que os pastores não falam isso para você. Ficam aí brincando, né? De dois senhores, não cumpre a missão, não faz o que Deus mandou. Uma hora o Pai lhe pega. O Pai me pegou, não vai pegar você? Vai pegar você, uma hora ele pega. Amém? O Pai é amor, mas Ele é justiça, irmão. Ele vai permitir você ir para uma cadeira de roda, Ele vai permitir você ir para uma muleta, Ele vai permitir você ir para a cama, para você poder cumprir, ser obediente a Ele. Fica aí que Deus fica massageando. Ah, meu amorzinho. Ah, irmão, o Pai é amor, mas Ele é justiça. Ai, que eu não tivesse voltado. Amém? E sabe o recado que Deus falou para mim esses dias? Ai de mim, que se eu sair da presença dEle, irmão, os dias de vida na terra, se eu sair da presença dEle, eu vou direto para debaixo da cova, irmão. Não é mais tempo de eu olhar para trás. Se eu olhar para trás, eu tô pego, irmão. Aí eu tenho que olhar para frente. Se eu sair da presença de Deus, eu tenho poucos dias de vida na terra. Ele me arranca da terra, irmão. O Pai avisa. Jesus, quando estava aqui pregando, quem era que enviava as mensagens para ele? Era o Pai, irmão. Deus lhe enviava o que ele tinha que fazer. O Pai dava a missão que Jesus tinha que fazer. Ele era orientado por Deus. Jesus era orientado por Deus. E qual era a mensagem que Jesus falava na palavra? Qual era o maior alimento de Jesus? Eu amo fazer a vontade do meu Pai. Tem a passagem aqui na Bíblia, Os discípulos estavam com fome. E aí eles perguntaram para Jesus, não tem o que comer? Jesus olhou para ele e falou, o meu maior alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é o meu maior alimento. Amém? Então que o seu maior alimento seja fazer a vontade de Deus, irmão. Eu amo fazer as coisas de Deus. Eu amo, irmão. Eu amo. Quando tem alguma coisa para fazer para Deus, meu Deus, quando Deus me pede para fazer alguma coisa, eu fico desesperado para poder conseguir fazer aquela missão, porque eu sei que se eu não fizer, Ele vai me cobrar, irmão. E quando eu não faço, Ele me coloca à prova. Eu sou provado, eu vejo, Ele me mostra. Quando Ele me dá alguma missão que eu não cumpro, que eu não fui lá fazer, que eu não obedeci, eu sou cobrado por Ele, Ele me cobra. E Ele vai cobrar de você também. Não faça não para ver se Ele não vai cobrar. O seu filho, quando está errado, na desobediência, no pecado, você fica ali falando, filho, e ele não obedece, chega uma hora que a casa cai. Mesmo assim é para nós cristãos, chega uma hora que a casa cai. Só que tem uma coisa, você tem que dar graças a Deus que o nosso Pai é um Pai misericordioso, mas o outro lá não é misericordioso. A Baal não tem misericórdia, irmão. Se você for servo de Baal e ele der uma missão para você cumprir e você não cumprir a missão, ele não tem a misericórdia que nosso Pai tem. Amém? Ele não tem misericórdia não, irmão, mas o nosso Deus tem misericórdia. Mas chega uma hora também que,
ele esgota. Quando ele fica pedindo que você não faz, esgota. Não sei por que eu estou falando essa mensagem aqui. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém lá na frente vai ouvir essa mensagem. Amém? Irmão, se Deus está mandando você fazer, faça. Se Deus está pedindo para você fazer, faça, irmão. Seja obediente. Seja uma ovelha obediente. Você não veio à terra para agradar homens. Você veio à terra para agradar a Deus. Deus fala assim, ó, não temei a homens, temei a mim, que tem o poder de matar o corpo e fazer a alma perecer no fogo eterno. O homem só tem poder de matar o corpo, mas ele não tem poder de matar o espírito e a alma. Quem tem o poder de matar a alma e o espírito é Deus, irmão. Então você não deve temer a ele, porque ele só tem poder de matar seu corpo, mas o seu alma e o seu espírito ele não tem poder. Amém? E Deus cuida de você, ele lhe guarda 24 horas. Em nome de Jesus, amém? Então eu estava aqui, olha só onde é que eu já estou, né? Seja feita a vontade do Pai, já estou até suando, meu Senhor da glória. Então deixo essa mensagem aqui nessa madrugada, para meus amigos ouvintes e irmãos, de perto, de longe, dos quatro cantos da terra e dos confins da terra, né? Que as palavras que saem da minha boca sejam direcionadas pelo Divino Espírito Santo e que possa, né, falar com os irmãos, com as irmãs, amém? Uma palavra que edifica, uma palavra que levanta, amém? Levantar aquele que está fraco, aquele que está caído, amém? Se for para mim vir aqui falar palavras negativas, é melhor eu nem vir, né? Ficar no neutro, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, amém? O nosso corpo funciona por energia. Amém, meus irmãos? O nosso corpo funciona por energias. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Uma noite abençoada. Amém? Então fale palavras positivas que edifica. Amém? Que levanta o irmão, aquele que está caído, aquele que está fraco. Amém? Ó. Oh, glória. Em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então, irmão, seja forte, seja corajoso. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Amém? Orar um Pai Nosso ao Senhor, né? Já é 11h22, amém? Meu Deus, como passa rápido, hein? Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. E amém, Senhor, e graças a Deus. Nem Deus, irmão, agradou todo mundo. Imagina nós, né? Nem Deus, irmão, o Pai, agradou todo mundo. Imagina nós que somos pecadores. Mas estamos aqui, amém? Deixar a palavra para você, irmão e irmã, que está afastado do pé do Senhor. Volte depressa, Jesus está voltando, já é a última hora, amém? Você que não aceitou Jesus, aceite a Jesus, irmão. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, entregue os seus caminhos ao Senhor. Aceite a Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Não esqueça, Jesus está voltando, amém? Já é a última hora, o noivo vem aí. Buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, amém? E um abraço. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.